Oi, gente. Pois é, essa questão da reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre à presidência do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e do Senado, virou uma grande polêmica e não deveria ser nenhuma polêmica, porque a Constituição é clara nesse ponto. Eu vou trazer isso aqui no vídeo, e que se eles estiverem, se o Supremo de fato romper com isso, vai estar rasgando a Constituição. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso daí são vários especialistas do campo jurídico, inclusive o Bruno Cidadão Silvestre, com quem eu falei ontem. Quer dizer, se trata de uma questão que deveria ser uma questão que nem entra em discussão, mas está em discussão. Caso aconteça da reeleição dele ser permitida pelo Supremo, o que ainda não está garantido, e pode ser que o Supremo não confirme isso, vamos aguardar. Isso fortaleceria no curto prazo o DEM, o partido tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre. Mas vamos trazer os detalhes, né? O placar no momento está 4 votos favoráveis à reeleição e 3 contrários às novas candidaturas, até sábado, né? Os atuais mandatos terminam em fevereiro de 2021. O julgamento está acontecendo no plenário virtual do STF, sistema em que os ministros apresentam os votos de forma remota. O voto mais recente foi apresentado pela ministra Rosa Weber no sábado, contra a possibilidade dos novos mandatos para Maia e Alcolumbre. O ministro Nunes Marques, né, esse novo indicado aí, deu um voto intermediário e disse ser favorável a uma única reeleição para esses cargos, em qualquer circunstância. Esse entendimento favorece a nova candidatura de Davi Alcolumbre e vetaria a do Rodrigo Maia, que já foi reeleito para o cargo. Na prática, isso cria 2 placares: 5-3 a favor de uma nova candidatura de Davi Alcolumbre e empate em 4-4 sobre a nova candidatura de Rodrigo Maia. A análise vai até a próxima semana. Faltam ainda os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e do presidente do STF, Luiz Fux. Até o encerramento, mesmo os magistrados que já se manifestaram ainda podem alterar os votos. Então, a situação não está resolvida. O STF está analisando uma ação do PTB, que busca impedir a reeleição. A votação na Câmara e no Senado deve ocorrer no início de fevereiro. A 57 diz que é vedada a recondução de presidente da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. É muito claro. A legislatura é o período de 4 anos que começa no primeiro ano do mandato parlamentar. A atual legislatura começou em 2019 e vai até o início de 2023. Né? Admitem a possibilidade de reeleição Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, e defendem a barreira à reeleição ao Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Né? E os votos dos ministros estão aí. Olha, me parece absolutamente claro que, caso isso seja aprovado, isso vai fortalecer, no curto prazo, o DEM. Mas no longo prazo, isso não é uma garantia de fortalecimento do DEM. Porque esse tipo de concentração de poder diante de um cenário de pandemia em que o Congresso pode ser que se torne omisso e pode ser incapaz de lidar com a crise econômica. Aliás, a crise econômica foi um dos motivos porque eu criei a petição Renda Solidária Já. Tem um vídeo aqui no canal, é um vídeo anterior, em que o link está no comentário fixado. Peço que vocês assinem essa petição para a gente mostrar solidariedade com a população mais pobre e também para ativar a economia do Brasil. Isso pode ser feito por prefeitos, por governadores, por várias. E os deputados podem ser pressionados a isso também. Eles vão estar numa situação muito difícil, porque se eles não fizerem nada, ou fizerem pouco diante da crise, a responsabilidade não vai recair apenas sobre o Bolsonaro. Até porque a gente sabe que a reforma da Previdência foi muito mais aprovada pelo Maia do que pelo Paulo Guedes. Né? Então, a responsabilidade de uma incapacidade de lidar com a crise, que é o que está sugerido nesse momento na política brasileira, paradoxalmente pode, no momento inicial, eles sendo reconduzidos à reeleição, eles se fortalecerem, mas depois eles ficarem com a batata quente no colo, já que a responsabilidade vai ser deles nesse momento de crise.
Eles serão responsabilizados. E a questão da responsabilização é muito interessante. Se vocês olharem para essas eleições municipais, o DEM saiu fortalecido, mas o bolsonarismo e os candidatos bolsonaristas eles saíram enfraquecidos, em parte, não exclusivamente por isso, mas em parte, porque o Bolsonaro foi responsabilizado. Porque o bolsonarismo foi responsabilizado por uma série de questões. E aí uma direita mais tradicional ascendeu. Agora imagine o cenário, e talvez isso explique porque outros partidos talvez não estejam se movimentando com tanta intensidade, embora isso rasgue a Constituição, que me parece estar rolando um cálculo do tipo, olha, que pode dar errado. Esses cálculos políticos nunca são 100%. Mas o cálculo pode ser um pouco do seguinte, vamos deixar eles lá, eles ficam, mas quando eles ficarem, eles vão ser responsabilizados. Porque esse governo, obviamente, não está funcionando. Teve uma forma de lidar com a pandemia que foi patética, né? Não promoveu o lockdown, minimizou a pandemia em seu início. Todo mundo vai lembrar da gripinha, do que Bolsonaro disse, do Idaí, né? Primeiro minimizou, depois insinuou que não podia fazer nada. Ambas atitudes absolutamente condenáveis. E o bolsonarismo já pagou um preço por causa disso nessas eleições municipais. Se o Congresso e o Senado não fizerem nada e, por exemplo, o auxílio emergencial terminar e for uma responsabilidade tanto do governo Bolsonaro como desse Congresso, eles vão pagar um preço. Eu não defendo essa ideia de pagar preço. O que eu defendo é a gente lutar por uma renda solidária, a gente lutar para a manutenção do auxílio emergencial e a gente mostrar que quem lutou por isso e quem garantiu isso fomos nós, foi o nosso campo. É uma questão de comunicação. Porque se a gente fizer essa comunicação bem feita e com intensidade, a gente vai garantir que a população vai saber quem era contra e quem era a favor. Inclusive usando meios de comunicação tradicionais, redes sociais, tudo. Bater muito nessa tecla. Enfim. Mas me parece absolutamente evidente esse cenário político. Do ponto de vista jurídico, o que eu li dos juristas é que a Constituição meio que não não dá muita margem, especialmente por Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não teria nenhuma margem, né? Estaria indo para o terceiro mandato dele, né? O Rodrigo Maia não teria condições. Já foi reeleito uma vez. O Davi Alcolumbre tem um pouquinho de margem por causa daquela coisa no mandato da legislatura, vai até 2023, então ele teria uma certa margem ali, né? E por isso talvez seja essa a composição que seja aprovada. Nós vamos ter que aguardar até os próximos dias e quando tiver uma decisão definitiva, eu posso vir aqui fazer um novo vídeo e analisar tanto do ponto de vista político como do ponto de vista jurídico, embora do ponto de vista jurídico, lembrando sempre que eu me reporto a outros especialistas porque não é minha área, né? Eu fiz mestrado em História Social pesquisando História Política, com ênfase em política, e meu doutorado em Saúde Pública também foi com ênfase em política, né? A dimensão jurídica é uma coisa que a gente não é especialista e a gente tem que deixar isso sempre muito claro. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Torço para que você assine e divulgue e convença outras pessoas a assinarem a petição que a gente criou do Renda Solidária Já. E a gente se fala em breve em um novo vídeo. Um abração.